Então, vamos lá, pessoal. Para quem está chegando aqui pela primeira vez hoje, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Bel Moura, sou terapeuta de múltiplas ferramentas integrativas e sou uma estudiosa também da lei do tempo, né? Da ferramenta do Tzolk'in. A lei do tempo, na verdade, é algo mais abrangente, mas ultimamente eu tenho me dedicado bastante ao Tzolk'in, ao sincronário das 13 luas, que é uma tecnologia que nos conecta com a frequência natural, tá? Então, só lembrando para vocês e apresentando para quem não conhece, né? Frequência natural, frequência artificial, o que que é isso? A gente vai falar um pouco sobre o tempo, né? O tempo. E o tempo que a gente segue, o tempo do calendário, ele não é um tempo natural, ele é um tempo artificial, é uma convenção, né? Na verdade, esse calendário que ele surgiu no Império Greco-Romano e ele surgiu na ideia de organizar a cobrança de impostos e taxas. A palavra calendário vem de calendar, que justamente deriva desse livro de cobranças de taxas e impostos. Mas a gente se acostumou a seguir esse calendário e achar que o tempo é isso. O tempo é ver os dias correndo pelo calendário afora, né? E, na verdade, o tempo não é isso. O tempo é uma esfera da quarta dimensão. O tempo é algo que só pode ser sentido por nós quando a gente conecta mente e coração. Vocês já devem ter tido a experiência de vivenciar 1 minuto, 60 segundos, né, dessa frequência 1260, que parecia durar uma eternidade. Parecia se espalhar. Aquele 1 minuto ali parecia que era um tempo muito expandido, né? E por outras vezes você já deve ter vivido 1 hora que se passou tão rápido que nem parecia que era nem 1 minuto. Tudo isso porque o tempo, ele é algo muito relativo. A minha percepção de tempo é diferente da sua e vice-versa, porque o tempo está na quarta dimensão, ele está na esfera da mente. Esse tempo que a gente segue do calendário e o tempo que a gente segue do relógio é uma mera ilusão. Na verdade, a gente está contando deslocamento no espaço. A gente não está contando o tempo. Isso foi algo que eu demorei um pouco a entender, mas que depois que eu comecei a fazer essas conexões, eu fiz, nossa, isso faz muito sentido. Isso que a gente chama de tempo é, na verdade, deslocamento no espaço. Não que são 24 horas, na verdade. É tempo? Não. É o deslocamento da Terra em torno dela mesma, né? Dura 24 horas. 24 horas significa tempo? Não. É deslocamento no espaço. Percebe? O tempo é como eu vou me relacionar com esse deslocamento no espaço. E isso vai estar completamente relacionado ao meu nível de presença ou ao meu nível de distração. Quanto mais presente e conectado eu tiver ao tempo, àquele momento, mais esse tempo se expande, porque a sensação que eu tenho é que eu estou aproveitando, né? Eu estou vivendo e de fato é isso que está acontecendo. E quando você está distraída, esse tempo passa numa boa. Se a gente fizer uma reflexão básica antes da gente entrar na nossa primeira meditação, quando você está fazendo alguma coisa com muito foco e de repente você pega o celular e você vai lá para o celular para buscar uma coisa, daqui a pouco você está em outra, em outra, em outra, em outra, em outra, em outra, você nem lembra qual foi a primeira coisa que você foi buscar no celular. E quando você se dá conta, ali já passou 1 hora. Você diz, meu Deus, passou 1 hora e eu nem percebi. Era porque estava bom? Não. Era porque você se distraiu.
você se distraiu. E quando você se distrai, o tempo galopa, ele passa muito rápido. Então, é uma coisa boa da gente se conectar com o nosso tempo natural, né? E esse aqui é o espaço para isso. O Sincronize é um grupo de meditação e de estudos também sobre o tempo, em que o foco principal, primordial, é a gente se conectar com o nosso tempo natural. Então, isso que você está me falando, Bel, significa que quanto mais conectada eu estiver com tempo, né? Quanto mais presente eu estiver na vida, mais ela vai demorar, digamos assim, né? De passar. Sim, é isso. É isso. Quando a gente está muito distraído, a gente piscou o olho, já está na hora de morrer, né? E se a gente está vivendo com presença, aqui, eu tô aqui. Eu não tô aqui, tô mexendo no celular. Eu não tô aqui, tô com a cabeça em outro lugar, não. Eu tô aqui. Quanto mais aqui e agora você estiver, mais você vai ter essa sensação de estar, de fato, desfrutando do tempo. Porque o tempo se passa aqui na mente e aqui no coração. É uma instância da quarta dimensão. E o que a gente conta e que chama de tempo é a terceira dimensão. É o deslocamento da gente no espaço, ou da Terra no espaço, ou dos astros no espaço, tá? Então, para a gente começar esse nosso encontro de hoje, eu comecei me apresentando para vocês e eu queria saber se vocês estão me vendo, porque aqui na minha tela aparece Paty, não me aparece. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui consigo. Agora eu consigo colocar aqui para poder me ver também, porque eu não estava vendo nada. Então, a gente vai ter esse primeiro momento, né? Essa abertura, uma apresentação para quem ainda não conhece o Sincronize, para quem está chegando aqui pela primeira vez hoje, sejam todos muito bem-vindos novamente. Nós somos um grupo de meditação que se encontra às quintas-feiras, às 20 horas, para sincronizar, né? Então, a gente faz uma meditação de abertura no começo, a gente traz um tema para reflexão que hoje é prosperidade, e no final a gente tem mais uma prática para fechar esse encontro. A ideia é que esse nosso deslocamento no espaço dure 1 hora e 10 no máximo, né? E que a gente possa estar realmente aqui, presentes, de corpo inteiro, de corpo e alma, para que a gente aproveite esse momento como um momento de autocuidado, um momento em que a gente está se priorizando, um momento em que a pessoa que mais importa na sua vida é você. Então, se você veio para o Sincronize, se você está aqui, se você recebeu esse convite de alguém, ou se está vendo essa gravação no futuro, honre esse momento, porque ele é um encontro seu com você mesmo. Não se iluda. Você não está prestigiando Bel, nem Raoni, que veio aqui conversar hoje, falar, contribuir. É um alto prestígio. Esse é o momento para você se encontrar com você e você se sincronizar com o seu ritmo natural, com o seu tempo natural. Porque isso que a gente anda vivendo por aí não é o nosso tempo. Não é. Esse tempo louco da superprodutividade, né? De uma mente que tem que ser criativa e ativa o tempo todo, a todo momento, né? Que não pode descansar, que não pode ter um tempo de reparo. Não, esse não é o nosso tempo. A gente veio aqui para aprender a se sincronizar com o nosso ritmo. E quando a gente se sincroniza com o nosso ritmo e com o nosso tempo natural, a gente reconhece. E quando a gente reconhece, a gente pode respeitar os nossos limites. Quando a gente reconhece os nossos limites e respeita os nossos limites, a gente também está dando a chance a quem está ao nosso lado de fazer a mesma coisa. Então, vamos fazer essa primeira meditação agora. Quando a gente voltar, eu vou fazer uma breve introdução ao nosso tema de hoje, que é prosperidade, né? O quanto de mim quer prosperar.
E vou chamar também o nosso convidado muito maravilhoso. Estou muito feliz de ter ele aqui hoje, que é o Raoni. Raoni é um amigo do coração, uma pessoa assim que eu encontrei na vida, não por acaso, não por à toa, como já dizia a nossa Dani, e que sempre que depois que eu encontrei Raoni, assim que eu disse, não, vou grudar nele, né? Então, sempre que eu posso, eu trago o Raoni para os nossos encontros, para os nossos cursos, porque de fato ele é alguém que tem muito a acrescentar, né? E ele vai falar um pouco sobre o nosso tema também de prosperidade, mas trazendo uma abordagem de culpa e orgulho, que é bem interessante e que futuca bastante a gente. Então eu convido todos a estarem bem aqui. E para a gente se sincronizar logo aqui nesse primeiro momentinho, eu vou colocar o som e eu gostaria que vocês me confirmassem que vocês estão escutando a musiquinha de som de fundo. Escuta, Raul, me dê aí um joinha, o Maurício. Vocês escutam, né? Ela tá bem baixinha. Pronto. Então, nesse momento, eu vou pedir que todos vocês se preparem para a gente entrar na nossa primeira prática. Vamos tomar uma postura elegante. Por favor, quem estiver deitado nesse momento, eu vou convidar você a se sentar, ou pelo menos a se recostar, a não ficar completamente deitado, porque o risco de dormir é grande e esse não é o nosso objetivo agora. Você vai se preparar para que daqui a pouco você possa dormir. Então, encontre a sua postura elegante para a gente meditar. Coloque os pés no chão, se for possível para você. Relaxe o seu maxilar e deixe a sua boca levemente entreaberta. Relaxe toda e qualquer tensão que possa estar acumulada agora na sua mandíbula. Relaxe a sua língua. Relaxe os seus ombros. E traga todo o seu foco agora para a sua respiração. Inspire profunda e lentamente, trazendo ar até o seu abdômen. E quando inspirar completamente, faça uma pausa. Em seguida, solte o ar, expire totalmente pelo nariz ou pela boca, como se sentir mais à vontade. E quando terminar de expirar, faça mais uma pausa. Inspire, pause, solte o ar, solte, exale, até não ter mais nada para colocar para fora e pause. Volte a inspirar. Não há necessidade de contar, apenas siga esse movimento de um jeito que seja confortável para você, sempre inspirando, pausando, expirando e pausando. E atente-se a esses 4 movimentos sagrados. Seja gentil com você. Não force nada.
Inspira, pausa, expira, pausa. E retoma novamente. Quando você inspirar, leve o fluxo de ar para o seu abdômen, sentindo o movimento do ar no seu corpo. Sinta a pausa. Quando expirar, solte e entregue completamente o ar. Solte, solte. E pause novamente. E siga inspirando, pausando, expirando e pausando. Com essa respiração, nós nos colocamos conectados com o agora, com o presente, com a nossa presença, pausando toda e qualquer preocupação. Pausando todo e qualquer pensamento intrusivo. E nos conectando com a dimensão do tempo. Sinta a pausa no tempo. O espaço que está entre uma inspiração e uma expiração. E vamos nos sincronizando com o aqui, com o agora, com as pessoas, situações e circunstâncias que aparecem em nossa vida como portais de conexão entre esta e outras dimensões. Sincronizando com o seu propósito, com seus desafios, com seu serviço, com a sua forma de agir. Sincronizando com a melhor expressão de quem você é. Inspire, pause, expire e pause. E aos poucos,
Deixe que o seu corpo agora encontre o ritmo perfeito para respirar. Retire as pausas e deixe que o fluxo se faça. E quando estiver pronto e pronta, podem abrir os olhos e retornar. Estamos agora sincronizados, então. Voltamos. É bom, né? Como a gente se dá de presente, assim, uma coisa tão simples, custa tão pouco, tão fácil. É um exercício que a gente pode fazer antes de dormir. Perigo é dormir, mas não tem problema, porque o objetivo é esse. Então, não vai ter problema. E a gente pode fazer para acordar também, viu? Acordar, sincronizar de manhã com os nossos objetivos. E às vezes o nosso objetivo é nem ter um objetivo, né? É simplesmente viver no fluxo. E aí a gente sincroniza também e fica tudo bem. E tem uma coisa muito bacana sobre esse exercício, que quando a gente faz essas pequenas pausas, a gente inspira, pausa, expira, pausa. A gente ativa algumas áreas do nosso cérebro que normalmente a gente não usa. Inclusive, a gente ativa a nossa capacidade de se comunicar através da nossa mente. E isso é algo que naturalmente a gente já faz e a gente chama de coincidência. Quando você pensa em alguém e essa pessoa manda uma mensagem para você, você acha que você está vivendo uma coincidência, um acaso, mas na verdade você não está vivendo um acaso, você está vivendo uma causalidade, né? Você pensou nessa pessoa e essa pessoa ouviu o seu chamado e te respondeu de alguma forma e te mandou uma mensagem. Enfim, a gente vive isso o tempo todo, né? Eu, pelo menos, vivo isso o tempo todo. Tem alguns momentos da minha vida quando eu quero muito falar com meu marido e ele não está me atendendo, porque ele está, enfim, em alguma situação, né, de não poder se comunicar naquele momento, eu chamo ele em pensamento, digo assim, eu realmente preciso falar com você, eu realmente preciso. E a comunicação acaba acontecendo. Mas em outros momentos, né? Quantas vezes isso não acontece com a gente e a gente não se dá conta que isso é um poder que a gente tem. Nós todos somos telepáticos. Se a gente ficar, por exemplo, eu e qualquer um de vocês, eu e Raoni aqui, um de frente para o outro, em silêncio, somente respirando, a gente não precisa nem se olhar, somente respirando, de olho fechado, ou aqui fisicamente, ou ele aí e eu aqui. E a gente começar a se comunicar, quando a gente voltar, né, se comunica, e a gente se comunica de várias formas, né? Se eu começar a captar o que Raoni está sentindo e ele o que eu estou sentindo, e a gente voltar e tiver um diálogo sobre isso, muita coisa vai dar match. Porque a gente entra no campo do invisível, do sutil, do sensível, né? E isso é viajar no tempo também, né? Isso é viajar no tempo. Então, quando a gente faz essas respirações, a gente está no tempo, e quando a gente ativa a nossa capacidade de telepatia, a gente está no tempo também. Mas, bom, meus amores, a gente veio hoje para sincronizar e para refletir também sobre um tema que eu acho que está bem banalizado por aí, que é a coisa da prosperidade, né? Inclusive hoje, antes de, de, de preparar o encontro, eu ia preparar uma arte para divulgar o encontro e tal. Eu fiz assim, vou ver se eu acho alguma coisa relacionada com prosperidade, né? Para ver se eu tenho alguma ideia aqui na internet. E fui procurar e só me aparecia como ficar rico, como ficar milionário, como ter o carro dos seus sonhos, a mansão dos seus sonhos. Lá, lá, lá. Gente, não é possível que as pessoas estão reduzindo a palavra prosperidade somente à riqueza.
material, né? Abundância somente é dinheiro. Não, é óbvio que isso importa. Sim, mas o que é abundante para mim pode não ser para você, né? Abundância são quantidades exageradas de coisa, né? Tudo que é abundante são quantidades exageradas, é muito, é bastante. Para alguns é muito, é bastante, para outros é demais, sobra. Para outros é suficiente. Abundância é o que é suficiente. Então, nesse primeiro momento, eu convido a gente a refletir sobre isso. O que é abundância para você? O que é ser abundante? É ter demais que sobre? É ter o que é suficiente para que você seja feliz, para que você tenha as suas necessidades atendidas? Ou é ter demais que você não dá conta de tudo, né? Então, tem essas duas coisas, né? Essa confusão que a gente faz com prosperidade de ser acúmulo de riquezas, que não necessariamente é isso, eu particularmente discordo. Para mim, prosperidade tem uma outra conotação. Prosperidade, para mim, é facilidade. Facilidade. É porta de shopping. Sabe porta eletrônica de shopping? Quando você bate o pé, ela automaticamente abre. Isso, para mim, é a perfeita definição de prosperidade. É você desenrolar as coisas com facilidade. Essa confusão que as pessoas fazem, né? Com a prosperidade. E a outra coisa é isso, o que é abundância para você. E a pergunta, a questão, né, o questionamento, a provocação de hoje é o quanto de mim verdadeiramente quer prosperar? Na verdade, é o quanto de mim quer prosperar. Mas a pergunta é o quanto de mim verdadeiramente quer prosperar? E prosperar nesse sentido de ter facilidade. Vocês já se perguntaram isso? O quanto de mim quer prosperar? O quanto de mim quer prosperar inclui o quanto de mim quer deixar de reclamar, o quanto de mim quer deixar de ser vítima, o quanto de mim quer deixar de ser olhado como, ai, coitadinho, pobrezinho, pobrezinha, coitadinha, não consegue sozinha. O quanto de mim quer ser realmente independente, o quanto de mim está preparado para ter uma vida fácil. Ou uma vida mais fácil, né? Porque a vida pode ser mais fácil. A gente tem um esquema de crenças muito cruel de que tudo precisa ser muito difícil, né? É um esquema quase que humanitário esse. São heranças familiares que a gente vai pegando e a gente vai colocando na nossa mochila de que as coisas precisam ser muito difíceis, que tudo tem que envolver muito suor, muita dor. E será que é assim para todo mundo? Será que está todo mundo vivendo dessa forma, com tudo sendo tão difícil? Eu acho que não. Eu acredito que tem algumas pessoas que estão, de fato, vivendo facilidade em várias áreas da vida delas. E é óbvio que nós não estamos aqui a passeio. A gente veio aqui para evoluir, né? Eu sempre falo sobre isso. A gente veio aqui evoluir, a gente veio aqui, alguns vieram, né? Vieram evoluir através dos relacionamentos, outros vieram evoluir através, do próprio corpo físico, da própria saúde, enfim. A gente sempre vai ter um calcanhar de Aquiles, né? É aquela parte da vida que não é tão fácil assim, né? Mas não é porque uma parte da vida não é tão fácil assim que todas as outras precisam estar nesse esquema da dificuldade, né? Então, faz uma reflexão você com você mesmo, né? Quanto da minha vida tem prosperidade? Eu me sinto uma pessoa próspera no meu trabalho? Eu me sinto uma pessoa próspera no meu relacionamento afetivo, amoroso?
Eu me sinto uma pessoa próspera com os meus amigos, com as minhas amigas. Eu sou próspera em amizades. Eu sou próspera quando eu preciso de ajuda. As pessoas estão por ali para mim, me dão suporte. Eu tenho uma rede de apoio boa, né? Quando você vai fazendo essas perguntas sobre onde existe prosperidade na sua vida, você já vai fazendo um exercício de ir modulando a sua visão para perceber que sim, existe prosperidade na sua vida, né? Existe e ela pode estar localizada em diversas áreas e talvez quem está com a mente muito distraída e não está de fato presente na vida, possa estar achando que a prosperidade muda de calçada toda vez que encontra com você. E eu tenho certeza que não é assim. Que pode ser que você esteja passando por uma situação um pouco mais complicada em determinada área da sua vida, mas se todas as áreas da sua vida estiverem sendo muito difíceis, é porque existe aí um grande esforço do universo, do cosmos, para que você se incomode com essa situação e queira fazer algo diferente. E queira viver a sua verdade. Tá aí um outro ponto. Quando a gente está experimentando mais facilidade na nossa vida, é porque a gente está, de fato, vivendo mais próximo da nossa verdade. A gente está vivendo quem a gente veio ser. A gente está fazendo aquilo que a gente veio para fazer e a gente está sendo quem a gente deve ser, sendo a gente mesmo, né? Quanto mais verdadeiro você estiver sendo com você, mais prosperidade você atrai para sua vida. Isso é apenas uma teoria, tá? Eu posso estar completamente enganada com tudo isso, mas são insights que eu venho tendo e, e eu venho percebendo isso, sabe? Que quanto mais, tirando para minha própria vida, né, que é de onde eu posso falar, e quanto mais eu vivo a minha verdade, quanto menos preocupada eu estou com o julgamento, com o olhar do outro, né? E mais centrada, focada em mim, de uma forma a estar vivendo o meu melhor, mais a prosperidade vem para mim. E aí é óbvio, é um exercício constante de eu não posso ter medo da prosperidade. Eu não posso ter medo, por exemplo, de ficar sem dinheiro. Isso aí é uma coisa difícil, né? Às vezes, quando a pessoa está passando por um perrengue grande na vida, você fala assim, mas você não pode ter medo de ter dinheiro, de não ter dinheiro. Você não pode ter medo que vai faltar dinheiro. Se você ficar achando que vai faltar dinheiro, vai faltar. É verdade, gente. É verdade, vai faltar. Se você achar que vai faltar, vai faltar. Não tem jeito. Eu não sei exatamente como, né? Porque isso aí vocês vão lá no YouTube e perguntam como ter uma mente próspera, como, não sei o quê. E eu já, por alguns momentos, eu já transitei por aí, mas hoje eu acho que não é mais por aí. Mas de alguma forma a gente precisa acessar um nível de confiança na gente muito, muito grande de que nada vai nos faltar. Sabe? Aquela história lá da Bíblia. Não sou uma estudiosa da Bíblia, mas eu sei que existe isso, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Então, o divino é meu pastor e nada me faltará. O universo é meu pastor e nada me faltará. O universo é meu pai e nada vai me faltar. Não vai faltar. Vai acontecer, né? Mas a gente precisa acessar essa confiança de que vai dar certo. E para a gente fazer isso, a gente precisa, primeiro, estar vivendo a nossa verdade e estar trabalhando a elevação da nossa frequência sempre. Vibrar alto. Não estou falando vibrar nas alturas, tá? Viver numa vida eufórica o tempo todo. Mas vibrar mais alto é uma coisa que a gente vai aprendendo a fazer. A gente vai modulando a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, e isso dá certo. Isso dá certo, mas a gente precisa entender que esse é um caminho que a gente constrói de ir trabalhando a nossa vibração pouco a pouco para que a prosperidade chegue. A prosperidade
nas diversas áreas, na saúde, na vida financeira, na vida amorosa e coisa e tal. Quanto mais alto eu estiver vibrando, quanto mais eu cuidar, para não estar nas vibrações mais baixas, não vou nem falar quanto mais alto eu vibro, sabe? Mas quanto mais eu estiver atenta para não ficar me afundando na lama, mais próximo da prosperidade eu vou estar. Então, eu queria trazer essa provocação inicial para vocês, antes de passar para o Raoni, que vai, enfim, pegar esse caminho aí e desenvolver para a gente prestar mais atenção ainda na nossa prosperidade e para a gente sair daqui com mais respostas sobre o quanto de mim quer verdadeiramente prosperar. Então, Raul, querido, seja muito bem-vindo. Eu vou fixar a sua imagem agora e mande ver. É com você, Lombardi. Maravilha. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Bel. É sempre uma alegria estar aqui, né? Eu digo aqui porque todo o movimento que você faz de juntar pessoas, você cria mesmo uma ideia de comum, unidade, né? Como uma grande casa, e é sempre muito bom estar de volta a essa grande casa. Então, muito obrigado assim pelo convite, por poder partilhar um pouquinho dessa temática. Trazer aí a ideia, né? O que está em torno da culpa, do orgulho. Boa noite, Paty. Que acaba impedindo esse caminho de fluidez, né? De inteireza, porque a prosperidade, ela está aí, né? A prosperidade, ela é. A gente aqui tem dificuldades de acessá-la, a gente que cria caminhos de resistência, ou nos ensinam alguns caminhos de resistência e lá vai a gente absorvendo, né, certos caminhos assim de aprendizados bem distorcidos. E essa busca em torno de entender um pouquinho melhor a culpa e o orgulho tem a ver também com minha própria jornada de entender também a prosperidade, né? Que dificuldade é essa, vez ou outra, de acessar essa prosperidade? E aí, depois de muito investigar, lá vai eu reiteradamente esbarrando em culpa, tanto nos estudos mais cabeçudos e teóricos, quanto nos atendimentos, tanto quânticos quanto espirituais. Lá vai uma palavrinha que se repete, culpa. Mas que miséria é essa? Onde é que eu encontrei tanta culpa, né? E aí, resolvi dar uma investigada. Vou falar um pouquinho para vocês aqui. É um tema que ele é bastante extenso, mas ao mesmo tempo ele consegue ser simples, mas eu espero trazer assim pelo menos algumas informações chaves e também contribuir com caminhos de resolução, né? Apontando caminhos de solução. A gente pode olhar para a culpa em um caminho de materialidade e até um caminho de espiritualidade quando desborda mesmo a matéria. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vou tentar ser breve para poder fazer um paralelo com o orgulho e fazer uma prática aí de soltura, né? Mesmo que a gente não consiga soltar tudo, porque a gente vai entender como é que verdadeiramente a gente começa esse caminho de limpeza da cura, da culpa. A culpa a gente não extingue, a gente não extirpa, a gente dissolve, né? A gente precisa de um tempo para que ela vá ali realmente sendo limpa, sobretudo porque da mesma maneira ela foi sendo instalada aos poucos, né? E como tudo nessa nossa vida, ela também chega para o corpo físico, né? O som tá legal, tá oscilando, como é que tá? Tranquilo? Pronto. Eu vou falar basicamente assim, a culpa, a vertente que eu trago aqui das buscas todas, é que a culpa tem outros olhares, tá? Mas esse para mim faz muito sentido, é que a culpa não é um sentimento real. Ele é um sentimento inventado, né? Como assim? A gente tem aí as emoções básicas, e Bel até pode falar melhor disso do que eu, e a partir dessas emoções básicas, os sentimentos vêm como variantes, né? Então, a gente tem ali o medo, a gente tem a raiva, a gente tem a alegria, a gente tem a tristeza, a gente tem o nojo, enfim, e outros. E a partir desses tem os desmembramentos e vem os nossos sentimentos.
Mas a culpa, quando a gente fala assim de culpa, o que você sente com a culpa? Minimamente é um desconforto, é um mal-estar, é uma sensação de incômodo, né? Frente a algo que foi feito. Porque a culpa, para a gente até separar a culpa de vergonha, a culpa tem uma relação direta com comportamento, com algo que eu fiz. A vergonha tem uma relação direta com a minha figura, né? Com como eu me vejo. Né? Enquanto um é comportamento, o outro tem uma relação com a própria imagem. Então, a culpa em si, basicamente, se a gente fosse limpar assim, é um mal-estar, é uma sensação ruim, é um desconforto muito grande por algo que eu fiz. Mas, nesse planeta insano que a gente vive, pegaram esse desconforto e foram inserindo outras coisas. E uma das coisas que funcionou super bem, mas que é super perverso, é dizer que a gente se afastou de Deus, ou do divino, ou do Criador, por algo que a gente fez, por algum comportamento. E isso funcionou muito bem ao longo da nossa trajetória humana. Quando nos era apontado que a gente passou a não ter valor, ou que o divino nos abandonou. Vocês vão entender isso quando eu vou trazer, quando eu passar a falar aqui sobre duas grandes feridas que rasgam a humanidade, mas que é muito pouco falado e que tem uma relação direta com culpa e com orgulho também, mas sobretudo com a culpa. Então, assim, a culpa basicamente ela tem algumas origens ou repasses, né? Primeiríssima infância, ali no útero, infância também, mas a gente chega na condição também de uma culpa que é associada à vida social, né? O convívio social. Mas a gente tem ancestralidade, porque lá vai a gente passando aí um para o outro, esse babado, né? E para aqueles que acreditam, tem as vidas passadas também. A gente traz aí a nossa mochilinha para resolver. E nessa mochilinha também vem culpa, bem a Deus. Então, eu vejo, dentro das minhas pesquisas, as buscas são 5 essas origens, né, da culpa. Primeiríssima infância, vida social, ancestralidade e vidas passadas. Para resumir um pouco esse babado todo, a culpa ela também você começa com um desconforto, uma sensação, mas aí dependendo do que você ouve, do que você foi criado como crenças, a coisa vai baixando de frequência e você vai descendo ladeira abaixo. O que era culpa vai para remorso, de remorso vai para não merecimento, vai para autopunição, e aí a gente vai chegando em camadas mais baixas e super delicadas, que são as grandes feridas da humanidade e que as pessoas não falam, a gente não costuma comentar. A primeira grande ferida é a ferida da indignidade. Você se acha indigno por um comportamento. Você pega um pedacinho seu, um dedo que falhou e quer jogar o corpo todo fora. Bens a Deus. E você é incentivado a isso. Então a gente tem a ferida da indignidade, de se achar indigno de ser amado, de prosperar, enfim, a gente começa a criar bloqueios e barreiras para a vida abundante e linda que está aí. E aí tem outra ferida, que toma-lhe rasgar também a humanidade, e que também funciona muito bem, e que vem na sequência da ferida da indignidade, que é a ferida da inutilidade. As pessoas geralmente que estão em processos de culpa severos, descendo, migram da, né, ali remorso, autopunição, não merecimento, passa pela indignidade e chega aonde? Na inutilidade. A pessoa acredita, porque é uma ilusão, não existe nenhum ser que provém do divino que seja indigno de algo ou inútil. E a pessoa entra num processo de paralisia emocional, enfim, da vida, por se achar indigno e inútil. É muito louco isso tudo, né? E aí, isso ainda pode ficar, né? Descer um pouco mais a ladeira, porque a culpa acaba acessando a vergonha, que é uma frequência ainda mais baixa. Quando a pessoa entra nos processos de constrangimento, de inadequação, até chegar naquele que realmente é bem delicado, que é o da insuficiência, né?
Então, para a gente entender que a culpa é um sentimento muito perverso, porque ele foi criado pela humanidade. E é preciso dizer que as religiões têm papel fundamental na criação de tudo isso. Aqueles que eram detentores do saber ou do contato direto com o divino, abre a boca para dizer que você agora é indigno. E aí isso lhe confunde, porque tudo que a gente mais quer é estar próximo ao divino. Nós não ficamos bem quando a gente não está associado e aconchegado com o divino, e o que fazem é afastar a gente, né? E ninguém fala sobre isso. E aí está a importância da gente reconhecer isso para que a gente assuma quem a gente é, o que a gente escolhe fazer ou não fazer, né? E migrar de toda essa história aí criada e que funcionou muito bem até aqui, mas graças a Deus, as luzes, estamos na era das luzes da consciência, e a gente vai acessando tudo isso para limpar todas essas histórias, né? E a gente tem aí a lei, né, de ação e reação, causa e efeito. Algumas coisas que a gente escolheu fazer realmente têm efeito e está tudo certo. É o que é e o que está instalado a lei de causa e efeito, ação e reação. Sobretudo se a gente fere os limites do outro, o respeito, o território do outro, a gente é chamado internamente com tudo isso. Mas a gente poderia virar a chave muito rápido frente ao que a gente fez, que às vezes não foi muito legal, e tomar algumas atitudes em relação a isso. Então, ao invés da gente paralisar e ficar na culpa, que essa culpa serve muito bem ao sistema, a gente sabe, a gente poderia rapidamente tentar racionalizar, sentiu, porque a gente não vai se desfazer do sentir, doeu, incomodou, é desconfortável, é inquietante, beleza, senti, atravessou, está aqui, mas a gente gira a chave e tal. O que é que eu posso fazer com isso? Há algo que eu possa fazer com isso? Sempre tenho que fazer. Por mais que você tenha tido uma ação insana, há sempre o que fazer. E aí antes de eu ir direto para esse caminho de falar um pouco mais do caminho de resolução, eu quero falar do orgulho, porque o que é que acontece com o orgulho? Existem alguns caminhos do orgulho surgir na nossa vida. Um deles é a dor, quando a gente foi machucado, a gente cria couraças para se defender, né? Então, às vezes, a gente cresce em tamanho, em superioridade, para não ser ferido novamente, não ser machucado. E tudo bem. E é importante dizer que esses sentimentos, eles têm origem, vamos dizer assim, positivas, no sentido de que, não positivas porque a gente vai acabar entrando no certo e errado, mas naturais, certo? Um mal-estar que me vem é frente a algo que eu fiz, se a gente for tirar todas as outras bagunças que nos colocam, é um mal-estar frente a alguma situação, é algo natural. O orgulho a gente vai ver que também é assim. O orgulho ele vem do nosso instinto de preservação, né? Uma maneira de me preservar, eu me defendo através de couraças, de superioridade. Isso fica um pouco mais claro quando a gente vai para o orgulho que é proveniente da culpa. Quando a culpa ela é muito lancinante, ela é muito cortante, para que eu sobreviva psiquicamente, eu desenvolvo o orgulho. Eu me coloco numa condição superior é, ao que eu sou, para sobreviver àquela dor e àquela inquietação que está ali psicamente sendo cobrada de mim, né? Seja da minha própria consciência, seja pelas inoculações, né? As coisas que são colocadas para a gente. Então eu me coloco acima, eu me coloco de maneira superior e muitas vezes eu crio um personagem, que é o que a gente chama de um fenômeno do personalismo, em que eu crio um personagem que não é de fato quem eu sou para sobreviver. E aí eu posso falar muito bem disso no sentido de eu criei um personagem, eu adentrei no personalismo para sobreviver, por exemplo, ao racismo. E esse foi um dos meus fatores de queda que eu sinalizei na minha rede social, lá no Instagram, quando eu falei da catábase, a grande queda, que a queda do orgulhoso é para que ele possa se ver, né? E eu passei por essa queda para que eu pudesse realmente me ver.
né? Eu estava ali ainda em papéis criados, sobretudo, rodando papéis da minha infância ainda, né? Quando já não precisava mais, aí a vida vem assim, dá um piteleco, tu volta, e aí lá vou eu para o chão e juntando os pedacinhos. Então, uma das criações do orgulho tem a ver com a culpa, né? Tamanha é a dor e a inquietação, eu crio uma estrutura superior para sobreviver. É um mecanismo de sobrevivência, né? Tanto que o orgulho ele tem filhotinhos. A gente separa esses filhotinhos, mas o orgulho em si ele é um grande núcleo e ele tem os filhotinhos. Como, por exemplo, a vaidade é orgulho, a prepotência é orgulho, o preconceito é orgulho, o desprezo é orgulho. Então, o orgulho ele tem filhotes. E é legal olhar para os filhotes porque aí a gente consegue ver, tudo é orgulho, tudo tem a mesma origem. Vamos lá, vamos consertar essa minha história aqui. Então, como é que a gente falar tudo isso? Eu acho que até tinha outras coisas, mas é um assunto que futuca muito. Tanto que eu fui muito é, chamado a atenção várias vezes para ter cuidado como é que eu iria falar sobre essas coisas, né? Porque é um assunto que eu quero falar de maneira mais extensa futuramente, apontando os caminhos de resolução e tudo mais. Mas, basicamente, como é que a gente resolve, então, os processos de culpa? Porque se tem culpa frente ao que eu fiz e lembro, beleza, vamos lá, dá para ser. Mas e aquelas coisas que estão rodando aqui que eu nem lembro direito, né? Como é que faz? Porque é como, por exemplo, a prosperidade. Poxa, eu já sou próspero e todos nós somos, mas que dificuldade é essa, por exemplo, de exercer uma gratidão? Que dificuldade é essa de dizer, porra, eu tenho bastante coisa, velho. Eu tenho bastante coisa, eu posso ir além, mas eu já tenho bastante coisa. Eu tenho pessoas queridas, sabe? Eu tenho o suficiente para viver. Claro, eu posso ir além, mas eu já tenho o suficiente. Ou se eu não tenho, eu tenho certeza de que se eu tiver olhos abertos, as coisas vão estar ali próximas para eu conseguir, porque a vida é assim, Ô, Raul, né? A gente Oi. me permita só dizer uma coisa. Teve uma certa feita aí que, enfim, participei de alguma coisa. Não me lembro exatamente quem foi que falou isso, mas é porque é interessante a gente parar para pensar sobre esse conceito, né, de abundância, em que eu ouvi que a abundância é você ter fome e ter o que comer, né? Tipo assim, é você abrir a sua geladeira e você encontrar uma maçã te esperando. Quando você, tudo que você quer é uma maçã, né? Tudo que você precisa ali naquele momento é um copo de água, né? E quando, desculpe interromper o fluxo, mas é porque eu acho que, assim, outro dia eu assisti uma palestra da Lucelena Galvão, aqui em Salvador, em que ela fala que o bom orador faz com que você saia de uma palestra, de uma reunião, pensando sobre si mesmo, né? E enquanto você está falando aí sobre culpa e orgulho, dando esses exemplos todos, eu acho que o grande exercício que a gente pode fazer é justamente ir fazendo essas conexões com a gente, porque eu mesmo já fiz várias aqui, né? Tanto da culpa quanto do orgulho. E é incrível ver como elas duas estão entrelaçadas, né? Quando eu, por exemplo, tomo uma atitude de orgulho, porque aquela culpa é dilacerante, como você falou. Que aquela culpa é pesada demais, eu não consigo olhar para ela. Então, eu estou me sentindo culpada, eu estou ferida. É como se fosse assim, eu estou ferida, mas para eu não olhar para essa ferida, eu preciso ferir você, né? Então eu vou no orgulho. Então, eu estou ferida, eu não posso ficar ferida sozinha, eu tenho que ferir mais alguém, né? Então, essas duas coisas, assim, sobre a abundância e sobre essa coisa de ter o suficiente, de ter o que é preciso ali naquele momento, que para mim esse é um conceito muito legal de abundância, né? É, poxa, eu preciso eu bati meu pé e sangrou, eu preciso de um band-aid, eu tenho um band-aid em casa, pô, auge da abundância, né? Tô com fome, eu tenho comida, auge da abundância. E sobre essa relação do orgulho mesmo, né? De que eu tô tão ferido,
que eu não consigo lidar com essa ferida sozinha. Preciso ferir mais alguém. Você também precisa sentir um pouco do que eu estou sentindo. Por isso eu ajo com orgulho. Não sei se faz sentido isso para vocês, mas assim, foi o match que deu aqui na cabeça. Mas é exatamente isso, né? É, até me mobiliza muito essa sua fala, porque eu estou encontrando esses caminhos de me desfazer dessas camadas. O orgulho, a gente quando está imerso no orgulho, a gente não relaxa, velho. A gente não relaxa, a gente precisa sempre estar se defendendo ou criando artifícios para manter aquela imagem. E a vida em si é muito simples, é como isso que você trouxe, Bel. Se eu estou com fome, tá, hoje eu só tenho uma maçã. E não é nem o só, percebe que eu já usei uma escassez? Eu tenho uma maçã, eu tenho cuscuz, metade de um pão, eu tenho água. E aí é onde está o contraponto do orgulho, quando a gente vai falar, por exemplo, da simplicidade. Porque uma maneira de dissolver o orgulho é a gente olhar para o propósito das coisas, como você trouxe. Tá, eu estou com fome. O propósito aqui é eu sanar a fome. Um pão seco, dormido, vai sanar minha fome para esse momento de aqui e agora. Ótimo. Muito obrigado. A gente entra no processo de gratidão. Mas a gente entra num processo de que a gente precisa e acha que é ilusório, o orgulho em si é uma grande hipnose. A gente acha que a gente precisa de algo aviltante, de algo incrível, de algo para alimentar essa imagem de superioridade, que é falsa, que é uma ilusão. Qual é o propósito? Sabe assim? Eu quero muito me reunir com meus amigos. Aí eu preciso comprar comida isso, comida aquilo, comida cara. Não, uma xícara de café. Tá ótimo. E se não tiver, também tá ótimo. Porque qual é o propósito? Não é você se reunir com seus amigos? Então, se a gente olha para o que está simples e sempre fazer esse caminho de se perguntar o que é simples, tá? Vamos lá, vamos simplificar essa zorra aqui. Qual é o propósito? Aí a gente começa a tirar capa, pedaço, acessório e vai vendo que nada disso precisa. Uma coisa que eu, às vezes, gosto de fazer comparação é com um bebê, né? O que um bebê precisa, meu Deus? Um lugar para dormir, né? Para estar quentinho, né? Uma superfície que tenha um certo tom de rigidez. E pronto, com a roupinha, o negócio. Mas aí a gente inventa, bota um berço, que se pudesse, o berço sai uns lasers, uns neons, uns negócios amarrados, umas coisas loucas, que mais atrapalha a vida do bebê do que ajuda, né? Aí bota uns penduricalhos que deixa o bebê ligadaço, assim, aquilo é uma merda pro bebê, porque ele acaba ficando muito preso àquele olhar. Não, o bebê não precisa, é muito simples. Só que a gente também é convidado o tempo inteiro, estimulado a estar nessa maluquice. É mais, é mais, é mais, é mais, é mais, e minha imagem, minha imagem, minha imagem. E a gente não relaxa, a gente não consegue sair disso. É muito doido, é muito doido. O mundo está o tempo inteiro construindo outras coisas, né? A gente não pode errar, a gente precisa ostentar, é o primeiro milhão e por aí vai. A gente não relaxa e só se dá conta, tristemente, quando está em leitos, seja leitos de total dependência, né? Ou leitos de já estar assim com o pezinho mais lá do que cá, né? E Então, o que tem de cursos, né? Essa era do digital mesmo, acho que trouxe muito adoecimento, trouxe muito enriquecimento, assim, em termos de conteúdo, circulação de informação, mas trouxe muita bitolação, né? Nesse sentido, assim, de que se a pessoa tiver R$ 30 e ela, ou R$ 30, ó, 30 anos, e não tiver, né, feito o primeiro milhão da vida, já é um fracasso de gente, como podem, né? Vão incutir, como a gente bem conhece, né? Quem é da Bahia, do Nordeste, vão incutir mais uma ideia na cabeça das pessoas, né? De que se elas chegarem aos 35, 40 anos, né? Vamos esticar um pouquinho aos 40 anos e não tiverem o seu primeiro milhão, elas são fracassadas por isso, né?
Então, a gente precisa estar com um senso de maturidade, de presença muito grande, primeiro para a gente saber o que que a gente quer, né? E para trazer esse o que a gente quer muito mais para o campo do sentido que para o campo do material. Então, quando eu pergunto a uma pessoa como é que você quer estar daqui a 2 anos, não necessariamente como você quer estar materialmente, mas como é que você quer estar se sentindo? Trabalhe no sentir, né? Porque se você trabalhar no sentir, se o seu foco for no sentir, as outras coisas vão ser só uma resposta perfeita ao seu estado emocional, né? Mais foco no sentir, menos foco nessa obsessão e essa distorção do que é essa prosperidade, né? Que acaba deixando a gente mais culpado e mais distante dela. É muito isso. E aí tem um clássico, né? Porque você até pode enriquecer, ganhar muita grana, tal, mas tem aquele velho clássico da humanidade. Tenho tudo, mas não sou feliz. Tenho tudo, consegui tudo, ganhei meu milhão, meus 10 milhões, mas e aí? É onde a gente entra na tal da energia da insatisfação, que é uma energia que também a culpa traz, o orgulho também traz, e a insatisfação é algo que é muito, muito profundo, porque tem uma relação direta com inconsciência, né? Eu me identifico muito com as coisas da Terra e lá vou eu, na minha inconsciência, completamente desconectado da minha real origem, de fato, quem eu sou. E aí é muito bom ouvir figuras que passaram por esses processos de desgosto e de repetirem, né, dizerem que tiveram tudo e que não satisfez, né? Como foi o Jim Carrey, por exemplo, e outras figuras como o Whindersson Nunes aqui no Brasil e por aí vai. Então, é bom ter esses exemplos também para que reafirme de que essa jornada intensa em direção a excesso de materialidade, ou pelo menos uma materialidade desconexa, porque o problema não é a materialidade em si, é essa desconexão, né? Vai levar a gente para esse outro lugar aí que é bem conhecido, mas que todo mundo quer pagar para ver, né? Não, me dê meus 10 milhões que eu quero ver esse negócio aí. Eu quero. É o tal de Tomé, né? É... Então, o orgulho, ele é uma grande hipnose, demanda tempo para limpar, até talvez mais do que a culpa, porque a pessoa se identifica com uma imagem que ela realmente não é, e para se desfazer é raça, né? Então, por exemplo, o perfeccionismo é um bom sintoma de orgulho, e como é difícil se desfazer do perfeccionismo. Eu, por exemplo, sou um perfeccionista em desconstrução, né? Aquela coisa de tentar agradar, fazer tudo mais perfeito, mais incrível. E aí isso vem da minha infância, né? E a gente precisa olhar também para a nossa infância, o que é que a gente aprendeu, quais foram os mecanismos também de sobrevivência e de autoproteção, né? Da nossa criança. Eu chamo a minha de pequeno Hal. O pequeno Hal labutou, viu? E criou algumas alternativas e algumas estratégias de sobrevivência. Uma delas foi o perfeccionismo, né? Que é uma instância do orgulho, mas isso tudo eu falo assim, gosto de falar da infância, para que a gente. Porque tem uma coisa em torno do autoconhecimento que às vezes a gente se assevera muito, a gente se pune por aquilo que a gente descobriu, a gente fica inquieto com a gente. Calma, criatura. Você aprendeu isso com alguém, ou você criou mecanismos de sobreviver, porque esse planeta é insano mesmo, né? Então, vai com calma com você, se acolhe. A gente vai fazer um movimento daqui a pouquinho em relação a isso também. Então, para a gente ir fechando, a culpa, como é que a gente dissolve a culpa? Basicamente, são dois caminhos. O primeiro é auto-perdão, não tem muito para onde correr. É auto-perdão, é um caminho de olhar para si, acolher sua imperfeição, né? Abrir um caminho mesmo assim de se perdoar. E um outro que está associado com isso é atos de bondade. Não tem como a gente dissolver a culpa
se a gente não associar atos de bondade, dependendo, claro, se, por exemplo, se forem níveis mais profundos de culpa, né? É a maneira que a gente tem de psiquicamente ir girando a chave da inutilidade e da indignidade. E se for coisas que têm relação direta, né, com essa ação e reação, a gente também vai dissolvendo. Os atos de bondade, quando eles estão associados, por exemplo, com a nossa zona de talento, é maravilhoso, porque a gente consegue dissolver a culpa com muito mais agilidade. Mas se ainda não sabe qual é a sua zona de talento, vai assim nos atos de bondade, que isso aí vai também te auxiliando. Junto com isso, essas duas coisas, eu associo muito a alegria como forma de catalisar e acelerar esse processo, porque a culpa joga a gente lá embaixo, a frequência é muito baixa, a estrutura orgânica do corpo também desce, né, em termos de hormônio, neurotransmissores e por aí vai, então associa a alegria. E talvez o primeiro de tudo seja pegar a culpa, olhar ela de frente e transformar ela em responsabilidade. Tá, eu realmente tenho responsabilidade nesse negócio aqui, porque às vezes não tem, ou às vezes tem 30%, ou às vezes tem 50%. E aí, a partir disso, vem para esses outros movimentos de auto-perdão, atos de bondade, alegria. Porque quando a gente traz, por exemplo, para a responsabilidade, a gente desmembra em dois pontos, que é retratação e reparação. Tem algo que eu possa me retratar? Tem algo que eu posso fazer? Pedir desculpa? Pedir perdão? Ir lá até a pessoa conversar? Eu fiz um cagaço, eu estava assim muito louco, sei lá. Vai lá conversar com a pessoa. E a reparação. Tem algo que eu possa fazer para reparar? E aí coincide com os atos de bondade, que é você buscar maneiras de reparar. E sempre tem o que reparar, por mais insano que seja, e aí é um olhar espiritual, tá? Dentro da materialidade a gente não vai conseguir introjetar isso, mas se eu fiz algo até absurdo em relação a alguém ou alguma pessoa, eu feri as leis da vida. O que é que eu posso fazer de atos de bondade que até não seja diretamente com aquela pessoa, porque talvez eu tenha feito algo que não tem nem como reparar com ela, mas eu posso reparar com a grande vida. E aí eu vou fazer o meu movimento de atos de bondade para reparar esse grande movimento com a grande vida. E isso vai trazendo aos poucos uma sensação de quietude na consciência, que é a danada que nos cobra muitas vezes, em associação com o que tentam jogar para nós. Então, basicamente é esse o caminho. Sair da culpa para a responsabilidade, da responsabilidade eu vou para a retratação, reparação. Junto com isso, auto-perdão, atos de bondade e boas doses de alegria, que é para não afundar e não ficar lá embaixo. Sobretudo porque é uma ilusão achar que somos indignos ou somos inúteis. Porque filhos da criação, inútil não faz muito sentido, não faz muito sentido. Estamos acreditando numa mentira. E todo mundo tem um Então, propósito, né? Assim, o Tzolk'in traz isso bem, bem claro para a gente, assim, todos nós somos peças-chaves de um tabuleiro, e se em algum momento da vida passa essa ideia de que eu sou um inútil, né? De que eu, enfim, passar esse sentimento da menos-valia mesmo, né? Que a gente lembre que a gente tem um propósito e que a gente não está aqui a passeio, a gente veio aqui se desenvolver, né? Então, a Terra é uma grande nave de autodesenvolvimento. Nós estamos todos aqui numa jornada de autoconhecimento, embora nem todos saibam disso, né? Nem todos despertam para isso. Então, nós que estamos aqui despertos, que a gente possa usar esse espaço, essa nave, para evoluir de fato e para aprender com as nossas experiências, né? Com as pessoas que passam pela nossa vida, com as reflexões que chegam, sempre com essa perspectiva de aprendiz, né? Eu também sou aprendiz, você também, Raul, né? Hoje a gente está aqui ensinando, outro dia a gente está do outro lado aprendendo. É como um médico e um paciente. O médico, ele não vai ser sempre o médico, vai ter horas que ele vai ser o paciente, né? E a vida é isso aí. A gente está aqui para aprender e evoluir. Então, sempre que vier esse pensamento, assim, que é um pensamento altamente sabotador, né? De incapacidade, de inutilidade, lembre que não, você tem um propósito sim, né?
Talvez você não saiba exatamente qual é ele, mas você está vivendo ele. Por mais que você não saiba, você está vivendo o seu propósito. Perfeito. E agora eu vou propor para a gente fazer um movimento aqui né, de soltura um pouquinho Vamos dessa boca. amarrando, né? Olha, E que a gente possa o dar tempo uma. que não é o nosso tempo, mas que é um tempo Pô, que conta aqui os minutos para a gente é, ir finalizando e amarrando com a. Você vai trazer uma prática, não vai, Raul? Só para o pessoal isso, saber. isso, Pronto, isso. vai Vou trazer rolar uma uma prática prática de agora. encerramento. Eu queria que a gente desse uma mexida aí na cadeira, uma espreguiçada, porque é um papo que mexe muito com a gente, tanto é que a culpa, ela às vezes ocupa o nosso corpo, então mexe, espreguiça, sacode, né, para a gente ir para a prática um pouquinho mais leve. E vamos lá. Eu vou. O Bel trouxe algumas falas no início que correlaciona muito com isso aqui, né? Quando fala da mente, do coração, né? De acesso. A gente tem esses dois caminhos, né? De acesso. E, e nesse caso aqui, por exemplo, a mente nos confunde muito quando a gente está nesses processos mais delicados, né? E aí o nosso queridão, coração, muitas vezes é quem nos resgata, se a gente consegue acessar ele, né? Então eu vou propor aqui brevemente um movimento em torno do coração mesmo, certo? Primeiro de despertamento do coração. Então o que a gente vai fazer? Eu vou conduzir um pouquinho vocês. Vai ser singelo, vai ser rápido, mas é para plantar uma semente de limpeza de culpa, de autoacolhimento, certo? E um caminho de disposição para se amar também, que às vezes a gente esquece disso, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer, eu quero só corrigir a respiração de vocês, que talvez tenha bloqueado aí com essa conversa toda. A gente vai respirar 2 vezes pelo nariz e a gente vai soltar pela boca fazendo um bico, como se estivesse querendo soprar uma vela. Então, a gente vai inspirar, encher bem a barriga e quando a gente for soltar o ar fazendo o bico, a gente vai trazer a barriga como se quisesse grudar ela na coluna, certo? Então vamos lá, inspira, estufa bem e solta fazendo o bico, levando a barriga bem lá para trás, como se quisesse massagear a própria barriga. Solta todo o ar. Inspira de novo, enche bem a barriga. Faz o bico e solta. Solta tudo, 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 tudo. Espreme bem essa barriga. Isso. É uma maneira, é uma estratégia de eu trazer a respiração abdominal de vocês de volta, certo? Testem aí, ver se funcionou qualquer tanto. O que a gente vai fazer agora, a gente vai bater aqui nessa região do timo, nessa região do cardíaco, onde a gente tem aquele osso externo, tá? Então, só baixar um pouquinho aqui. Aqui bem na região do cardíaco, vai batendo, respirando, normalmente, sem regra. E agora a gente pode fechar os olhos e repetir essa frase. Eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou. E segue batendo aí no timo, no cardíaco. Eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou. Coloca um riso também enquanto fala. Eu sou quem eu sou.
Eu sou quem eu sou. Se der, sinta seus pés no chão. Eu sou quem eu sou. Com um tom de riso nessa fala. Eu sou quem eu sou. 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 E aí pode repetir para você. Eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu sou filha do Criador. Eu sou filha do Criador. Eu sou filha do grande universo. Eu sou filha do grande universo. Eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou. Respira, continua batendo. Eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou. Continua batendo e respirando. E eu vou ler aqui uma oração, meditação do perdão, tá? Diga seu nome, tá? Em voz alta. E repita essas palavras como se estivesse falando para você mesmo. Diga seu nome. Eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Diga seu nome. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade, diga seu nome. Seja cada vez mais feliz. O universo lhe perdoa, portanto eu também lhe perdoo. Inspira. Eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou. Eu já me perdoei. Eu já me perdoei. Eu já me perdoei. E eu estou disposta a me amar. Eu estou disposta a me amar. Pode sorrir. Eu estou disposta a me amar. Respira. E aí, ainda de olho fechado, abaixa a cabeça como se quisesse levar o queixo para a região do peito. Devagarzinho, abre os olhos. Olha para o centro do seu peito. Respira aí pelo coração. Inspira. Como se o ar estivesse entrando no seu coração. E expira. Como se o ar estivesse saindo pelo coração. Mais uma, inspira. Olha para dentro, para o centro do peito. Solta. E vai corrigindo a postura e olhando para cá. Aos pouquinhos pode abrir os olhos, na certeza e na clareza de que eu sou quem eu sou, filho de Deus, filho do Criador, filho do grande universo. E eu tenho sim um propósito aqui nesse mundo. Eu vou realizar. É isso, gente. Muito obrigado.
Ai, que delícia! Gente, é muito bom ser conduzida numa meditação. É aquela história, quem cuida de quem cuida, né? Muito obrigada, Raul. Você cuidou aqui de mim, de alguma forma. E muito legal, muito bom. Esse contato com o eu sou, né? Eu sou quem eu sou, bem forte. São palavras muito simples, mas que chegam numa profundidade muito grande para a gente. E que bom, que bom. Vai ficar gravado, gente, esse encontro. Vocês vão poder escutar novamente, repetir essa prática novamente, ter novos insights sobre tudo isso, né? E gostaria que a gente fosse para casa dormir, encontrar com o nosso sono hoje, na certeza de que somos todos muito prósperos, muito. E que antes da riqueza vem a frequência, antes das portas se abrirem, vem esse nosso trabalho de estar elevando a nossa frequência, né? Um passinho de cada vez, um degrau de cada vez, mas sempre trabalhando para modular o nosso estado de espírito, ter boas doses de alegria, encher o nosso potinho de alto amor, de alegria, de autocuidado, porque é isso que vai levar a gente aonde a gente quer, né? Onde a gente quer, não importa onde você queira chegar, mas é a sua conexão com você mesma que vai levar você onde você quer, nessa sensação, nesse sentimento mais pleno e mais constante de prosperidade. Então, um beijo grande no coração de cada um, de cada uma que está aqui, tanto agora, aqui no presente, as pessoas que vieram, eu honro muito a presença de vocês aqui, e quem vai ver também no futuro. Vou disponibilizar em breve no grupo para a gente ver. Raul, meu querido amigo, maravilhoso, lindo. Gratidão, viu? Foi muito bom. Muito, muito bom Eu que mesmo. E agradeço. eu espero que a gente se encontre brevemente. São muitos assuntos para falar, então com certeza você irá voltar por aqui. Um beijo, minha Funciona. gente. Tchau, tchau. Valeu, até a próxima.